Boa noite a todos. É um prazer e uma honra ter os nossos convidados e também o público que convidamos para esse evento da ABMEI. Creio que para muitos de vocês o nome ABMEI já é bastante familiar, né? Associação que é de importadores de máquinas e equipamentos industriais. E na noite de hoje vamos tratar de um tema que está muito em evidência nos dias de hoje, que é justamente sobre a pandemia, mas uma vertente relacionada ao mercado industrial global e quais são as perspectivas que temos, não só no momento, mas no futuro próximo. Portanto, eu tenho o prazer de apresentar a vocês os nossos painelistas de hoje, né? Que para quem através de perguntas iremos destrinchar vários aspectos aí desse tema e vou aqui começar justamente apresentando um momento. Certo. Apresentando os nossos painelistas. Primeiramente, o senhor Carlos Pio, que tem um extenso currículo, né? Vou apenas destacar alguns pontos principais. Ele atualmente é o secretário executivo da CAMEX, né? O órgão ligado a comércio exterior do Ministério da Economia, né? Hoje em dia pertencente ao Ministério da Economia, e já é um colega nosso de alguns eventos promovidos pela ABMEI. Eu creio que vocês estão podendo ver o currículo, eu não vou me alongar lendo, né? Mas é importante termos uma visão de alguém do governo, né? Sobre justamente esses reflexos da pandemia no mercado industrial global e principalmente aquilo que diz respeito ao Brasil. Em seguida, apresento o nosso parceiro, o professor Otto Nogami, que já há muitos anos é o assessor econômico da ABMEI. Ele desenvolve um trabalho importante conosco, ligado aos dados econômicos, mas focado no tema que nos interessa, que é o mercado de bens e capital, sobretudo de máquinas importadas. O professor Otto, ele é o responsável pelo MBA em finanças do IBMEC e também do INSPER, né? Na sequência, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Enio Crispino. Já há algum tempo, junto com meu colega Paulo Castelo Branco, que apresentarei na sequência, desenvolvemos um trabalho junto à diretoria da entidade e nesse evento vou atuar como apresentador e condutor justamente das perguntas que faremos, né? E, portanto, sempre que for necessário, também vou tomar a liberdade de lembrar os colegas a respeito do nosso tempo, né? A ideia é que desenvolvamos o evento durante aproximadamente 1 hora, 45 minutos para perguntas aos painelistas e os 15, 20 minutos finais deixaremos para perguntas que os participantes que se inscreveram ou que acessaram diretamente podem fazer através do chat e nós estaremos fazendo essas perguntas dentro do tempo que estivermos programados.
E, por último, apresento o meu colega, o Paulo Castelo Branco, que muitos de vocês certamente conhecem. Ele atualmente é o presidente executivo da BIMEI e tem uma experiência bastante grande na indústria de máquinas, tanto como fabricante e também no ramo de automação. Além do conhecimento técnico, também é economista e, portanto, sempre preocupado em mostrar a viabilidade econômica, por que não, dos investimentos em se tratando de máquinas e de automação industrial. Ok? Na sequência, vou começar perguntando para o professor Otto, na opinião dele, qual é o tempo que se espera para uma retomada da atividade econômica, já que, a princípio, o que se tem visto na mídia é que ela deverá ser extremamente lenta. O professor, inclusive, me mandou alguns slides, alguns gráficos, e eu vou colocá-los aqui. Ele pode começar respondendo e vai me pedindo para mudar as telas conforme a necessidade. Ok? Por favor, professor. Muito boa noite a todos, é um prazer estar aqui para discutir realmente Discutir não, na verdade, discorrer sobre um tema extremamente importante, que, sem dúvida alguma, é o pano de fundo daquilo que vai acontecer na atividade econômica nos próximos meses, quiçá nos próximos anos. Para poder responder essa pergunta, qual o tempo para a retomada da atividade econômica, então eu gostaria que o Enio apresentasse aí o primeiro slide, que é o indicador da produção total. O que acontece? Então, aqui nós temos uma estatística que traz desde janeiro de 2002, né, a estatística apresentada pelo IBGE, e nós temos aqui uma curiosidade muito grande, né? A gente pode observar que nesse período todo, em todo esse período, houve aqui um movimento interessante, né, de alta, ele atinge um período de alta e depois ele começa a cair. Bom, nós estamos aqui no mês de maio realmente num processo de recuperação, então isso significa que o mês de abril aparentemente se apresenta como o pior mês, né? Na verdade, chegamos no fundo do poço, e aí no mês de maio a estatística já mostra um nível de recuperação. Esse nível de recuperação tem um detalhe importante a ser considerado. Enio, dá para clicar de novo para animar isso. Aí, se nós pegarmos exatamente esse ponto de maio e traçarmos essa linha vai esbarrar, pode clicar de novo, ela vai esbarrar aqui em torno de fevereiro de 2003. Então, em fevereiro de 2003, ou seja, o nosso nível de produção geral, de produção industrial, está no mesmo nível, num nível muito próximo àquilo que representava em fevereiro de 2003. Voltamos, retrocedemos 17 anos? Bem provável que sim, é pelo menos o que mostram as estatísticas. Só que o que ocorre? 2003, e a partir de 2003, foi um período que o governo investiu pesadamente sobre a economia. Não que investiu, na verdade, nós fomos no vácuo do crescimento da economia chinesa. E à medida que a economia chinesa foi crescendo, claro, e à medida que nós estamos lá, então, de vento em popa, exportando minério, exportando soja, isso acaba repercutindo positivamente sobre a nossa economia. E esse processo, e tem um detalhe adicional, que em 2007, para reforçar esse processo de crescimento, o governo implementou o Programa de Aceleração do Crescimento, o famoso PAC. Isso foi em fevereiro de 2007. E aí, lógico, vários projetos, né, a serem realizados ou sendo realizados, até que então nós chegamos aqui por volta de 2008, né, no ápice de toda a atividade econômica. Só que aí veio a crise do subprime, e a crise do subprime, então, fez a atividade econômica cair. Tecla de novo, Enio, por favor.
nós temos aqui, então, em fevereiro de 2009, que foi o pior momento da nossa economia, num nível de atividade industrial muito próximo àquilo que se apresentou no mês de maio passado. E aí observe o seguinte, pode clicar de novo. De fevereiro de 2009 até outubro de 2013, que foi o ápice da atividade industrial, o que aconteceu? Pode clicar de novo. Foi um período de 56 meses, então, saindo desse momento crítico da crise financeira internacional até o momento melhor da nossa economia, ou da produção industrial, transcorreram 56 meses, o que representa uma taxa de crescimento média de 0,7%. Não esqueça que nesse período foi o período de obras de infraestrutura, principalmente objetivando Olimpíadas e também a Copa do Mundo. Então, nós temos aqui dois elementos importantes para mostrar o que levou ao crescimento da economia brasileira. Então, crescimento da China e obras de infraestrutura. Bom, à medida que nós estamos aqui em maio de 2020, num patamar semelhante a fevereiro de 2009 e fevereiro de 2003, a esperança, e o que seria desejável, é que a nossa economia crescesse como cresceu nesses períodos. Entretanto, não temos a China, ou não temos mais a China para ir no seu vácuo, que também foi acometida dessa pandemia, de alguma maneira, e muito menos o governo tem recursos para realizar obras de infraestrutura. Ou seja, a perspectiva de crescimento da nossa economia, sobre essa ótica, é temerária. Quer dizer, não temos condicionantes favoráveis que permitam ou justifiquem um processo de crescimento econômico mais forte. Então, essa é a leitura que nós fazemos. Muito bem. Realmente, esse gráfico dá uma ideia bastante exata de como se portaram aí praticamente os últimos 17, 18 anos e como todos nós do mercado de máquinas e equipamentos costumamos dizer, em se tratando de atividade, se não a atividade industrial, mas em termos de vendas, 2007 e 2008 foram os anos mais promissores que quaisquer de nós já tivemos no mercado, fosse ele de equipamentos nacionais ou importados. E depois desse pico em 2013, realmente mostra que de lá para cá só veio a cair, né? Quando havia essa esperança desse ano, uma recuperação. Ok. Então, vamos... o senhor gostaria de acrescentar algo? Os outros slides são para outras perguntas. Gostaria de mostrar mais algum? O único comentário adicional que eu gostaria de fazer é exatamente com relação a março desse ano, que foi o início da pandemia. A estatística mostra que o setor industrial, já em março, ele já se encontrava debilitado, como é uma característica, né, característica ao longo dos anos. Entretanto, era de se esperar que, nesse momento, exatamente, houvesse uma reversão de tendência com um pequeno, leve aumento da atividade industrial. Mas aí fomos acometidos pela pandemia e aí entramos nesse processo depressivo da nossa economia. Muito bem. Ok. Passarei agora a palavra ao nosso convidado, o Sr. Carlos Pio, com o seguinte questionamento. Gostaríamos que comentasse sobre a nossa atual relação com o mercado externo, né? Se tem se levado em conta questões ambientais, já que tem sido um tema muito recorrente mundialmente falando, né?
de muitos países, sobretudo os industrializados, com relação ao Brasil, se essa questão ela afeta, né, as relações comerciais e também com potenciais investimentos estrangeiros aqui no Brasil. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer à BMEI pela realização deste webinar e pelo convite. É uma satisfação encontrar Enio, Paulo, professor Otto e o público aqui que nos escuta, né? Eu acho que o professor Otto chamou a atenção para os aspectos aí que são da linha geral, os contornos de onde nós partimos para fazer uma análise do futuro, né? Todos temos que ter presente também o fato de que o Brasil tem tanto condições estruturalmente deficientes do ponto de vista físico e logístico, quanto do ponto de vista institucional, das regras, né? Das regras que existem e que afetam o grau de investimento e, por consequência, o grau de contratação, consumo e produção e na sequência disso, exportação e importação, que é onde a gente chega com a pergunta do Enio, né? Não tenha dúvida que nós precisamos retomar a capacidade da nossa economia se relacionar de uma maneira sustentável com a economia doméstica e com a economia internacional. E no meio desse processo em que nós vimos fazendo uma série de reformas e seguimos fazendo, vem um cataclisma, né? Eu acho que é algo que a gente não pode tirar do nosso radar, o fato de que é uma crise que jamais foi vista no nosso período de existência, né? Nós aqui, enquanto indivíduos, né? As últimas situações em que a gente viu algo semelhante, a economia não tinha esse nível de integração, e a integração é muito boa quando a economia internacional está crescendo. Essa integração também faz com que as crises cheguem mais rápido, e erroneamente a gente podia dizer que até uma economia fechada e pouco interligada como a brasileira sofre menos. Ela pode até sofrer menos do que as outras no período em que a economia internacional cresce, mas ela também se beneficia muito menos quando a economia internacional cresce, porque comércio nas duas mãos, importação, exportação, para falar apenas de bens e serviços, mas também do ponto de vista de capital, também do ponto de vista de força de trabalho, é uma alavanca muito importante para a gente crescer. As agendas, tanto para a gente voltar a crescer, quanto para a gente crescer com mais sustentabilidade, a rigor não mudaram, né? Nós precisamos ter uma economia mais saudável do ponto de vista fiscal, com melhor qualidade do gasto público, com um Estado que cirurgicamente sabe onde intervir para corrigir falhas de mercado, sabe detectar o que são falhas de mercado. E eu acho que, em alguma medida, é possível dizer que, no meio desse cataclismo, como eu disse, há razões para ser otimista em relação à capacidade de resposta do Estado brasileiro. Tanto em relação àquilo que já vinha fazendo, você teve aí muita discussão no início da pandemia se fazia sentido ou não a equipe econômica liberal continuar no governo, e a equipe e a agenda continuam sendo essencialmente guiadas pelo mesmo timoneiro, né? pelo mesmo ideário, né? Não se trata aqui de reduzir o Estado onde ele é necessário, pelo contrário. E as políticas de amparo ao trabalhador, especialmente aos trabalhadores que caem fora da rede de proteção social do mercado formal de trabalho,
mostra isso. Quer dizer, o Estado cresce rápido, cresce de maneira ágil, de maneira focalizada, e obviamente, não faz isso de maneira perfeita, de maneira inquestionável. Há uma série de correções necessárias às medidas que foram tomadas e há uma série de instrumentos que precisam se tornar mais efetivos, mais ágeis. Tem muita discussão correta, o próprio ministro já reconheceu isso, sobre a necessidade de fazer o dinheiro chegar nas micro, pequenas e médias empresas. E isso é absolutamente verdade. É algo que é parte das preocupações, mas, de novo, é uma parte uma parte substancial do que já se queria fazer, né? É um Estado que passa a se dirigir nos seus instrumentos principais de intervenção econômica, os bancos públicos, as políticas de crédito e as reformas. Ele passa a se dirigir para aquilo que efetivamente precisa trazer ganhos de produtividade, né? Só que a interligação entre os países é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. E a tua pergunta mostra isso. Você tocou na questão ambiental, e você vê que houve, agora mais recentemente, uma resposta, uma tentativa de resposta, um início de resposta na direção correta. Quem tem ouvido as falas das últimas semanas do vice-presidente tem ouvido justamente que ele está antenado e foi colocado na posição de corrigir, né, realinhar as políticas de proteção ambiental, né, algo que já vinha sendo apontado. Essa é uma grande virtude da democracia, né, ele? É que, de um lado, você tem a necessidade de reagir rapidamente aos ciclos do mercado, né, dos mercados. E a outra é que o exercício da crítica e a necessidade de ouvir a crítica e transformá-la em algo novo, quer dizer, em políticas que efetivamente traduzem as críticas corretas e as críticas produtivas, as críticas positivas em políticas novas, né? Então, é verdade, sim, é verdade que o governo vai aprendendo, como todo governo, em todo lugar do mundo, vai aprendendo à medida em que o tempo passa. É verdade também que o que se espera de impulso da economia internacional é algo tão sombrio quanto aquilo que o professor Otto mostrou para o plano doméstico. Mas é também verdade que o governo brasileiro vinha trabalhando numa agenda de reformas ambiciosa. Essa agenda continua sendo necessária e as circunstâncias de dimensões cataclísmicas obrigaram a que se fizessem políticas que não estavam previstas, mas de maneira nenhuma diferentes na direção do que se deseja fazer, que é um Estado que é rigoroso na administração das contas públicas e, por isso mesmo, precisa ser capaz de, em momentos graves, atuar afrouxando as contas públicas de maneira bastante bem direcionada. E sempre ouvindo a crítica e sempre reagindo à crítica que faz sentido do ponto de vista do aperfeiçoamento das políticas governamentais. Eu vejo vários outros aspectos aqui positivos que a gente podia focar, tanto na política quanto na economia, que mostram que, a despeito de qualquer preferências político-partidárias, o que a gente vai vendo é que o sistema democrático brasileiro vai funcionando, os freios e contrapesos vão funcionando, né? Talvez com sobressaltos um pouco mais fortes do que qualquer um de nós gostaria em condições normais, mas são coisas que vão solidificando as relações entre os poderes e aperfeiçoando os ouvidos e as canetas de quem está lá muito próximo do poder, né? Tem que ouvir, tem que conversar
antes, antes de tomar decisões importantes, e esse processo vai ocorrendo naturalmente. Então, assim, eu não quero pintar aqui nada de cor-de-rosa. O que aconteceu nos últimos meses foi efetivamente um terremoto, deixa consequências estruturais, são menos graves do que os terremotos geológicos, porque eles destroem efetivamente a logística, as máquinas, a infraestrutura, matam gente. Aqui a gente tem uma situação em que, pelo menos alguns dos os aspectos físicos foram preservados, a despeito do altíssimo custo humano que a pandemia trouxe, mas a disposição a reagir ao sabor das circunstâncias, mantendo o compromisso com a melhoria institucional, parece bastante claro por parte do governo, em todos os aspectos de política pública, né? Hoje nós estamos melhor do que estávamos um mês atrás, hoje nós estamos melhor do ponto de vista do direcionamento das ações do governo do que estávamos 2 meses, 3 meses, 4 meses. É um sinal de melhora progressiva. Isso não vai alavancar a economia. As condições estruturais estão dadas lá. É preciso que as pessoas voltem a ter segurança para sair de casa, para consumir, para fazer a economia girar, para fazer os portos, os aeroportos voltarem a funcionar. Isso é preciso ser feito com segurança, mas o arcabouço de políticas de curto prazo e estruturais está mais sólido do que antes. Sem dúvida. Realmente, muito obrigado, Carlos, pela sua explanação, que foi bem mais até abrangente do que a minha pergunta, que direcionou mais para a questão ambiental, em que pese realmente hoje em dia, como eu disse, é quase que impossível ignorar, né? Eu acho que o próprio governo tem dado uma amostra disso, que precisa tomar muita atenção com essa questão ambiental, porque os países com os quais a gente deseja se relacionar esperam isso do Brasil, né? Eu acho que o Brasil tem dado mostras aí da sua capacidade, e eu acho que também, se estão sendo necessárias correções de rumo, elas estão sendo bem analisadas e cuidadas, né? Muito bem. Agora, falando com o colega, o Paulo Castelo Branco, é uma questão interessante que eu gostaria de trazer para que ele desse justamente a posição da entidade, da BIMEI, né? Como se pode alinhar o discurso da BIMEI, que, como entidade, ela, na verdade, ela defende os interesses dos importadores de bens e capital, né? Com a questão de que nós vivemos um momento em que há uma campanha explícita, né? Que se vê na mídia e entre as pessoas, incentivando o consumo de produtos nacionais, né? Então, como que o discurso da entidade pode estar alinhado com uma questão, entre aspas, até, vamos chamar assim, patriótica? Como que você enxerga essa situação? Ok. Bom, Enio, primeiro eu queria dar boa noite a todos que estão nos assistindo e participando. Queria também agradecer ao Carlos Pio por ter aceitado o nosso convite em participar, com a sua experiência, né, com sempre essa ponderação, né? A gente fica até tranquilo em ver ele comentar, que a gente sabe que o peso, a pressão no governo nesse momento é forte, né? São muitos problemas que estão sendo resolvidos e que muitos virão pela frente, né? Dado toda essa catombe que a gente vem enfrentando aí desde março. Agradecer ao professor Otto também, que sempre está colaborando com a gente, né? E
transmitindo aí o conhecimento, né, e pautando os números, né, que ele gosta muito dessas curvas, né, professor? Nós, como economistas, gostamos de ver os números. Carlos também, né, com a formação de economia. Ascendentes, É isso aí. sobretudo as ascendentes. É isso. E o Enio também, agradecer pela forte colaboração sempre da gente estar aqui tentando transmitir para o pessoal um pouco do posicionamento, né, da entidade e o que a gente está sentindo justamente com o nosso relacionamento diário com as indústrias, né? Essa pergunta que você me fez é legal porque, assim, a BIMEI, ela, apesar de ser uma entidade que defende e agrega os importadores de máquinas e equipamentos industriais, a gente sempre defendeu justamente o quê? A tese que é muito confundida, na verdade, que a gente não defende a importação de bens manufaturados. Ao contrário, né? Porque cada vez que o país, e isso foi uma coisa crescente nos últimos anos, teve o aumento de importação de bem manufaturado, bem final para consumo, ele exportou emprego, né? Então, justamente isso, nos últimos 30 anos, há 30 anos atrás, o Brasil tinha a indústria uma representação de 30% no PIB. E hoje, ou vamos dizer em março, né, que hoje a gente ainda está meio sem parâmetro para fazer essa avaliação, mas até março, antes da pandemia, a gente tinha uma participação no PIB brasileiro da indústria em 12%. Então, em 30 anos, nós perdemos 18% de participação da movimentação industrial no PIB brasileiro. O que isso representa? Isso representa bastante. Representa que a gente teve um encolhimento das indústrias, uma defasagem tecnológica grande, né? Um envelhecimento do parque fabril, que hoje a gente sabe que está em média entre 17 e 20 anos, as máquinas, um estudo que a gente já fez sobre isso, o próprio IBGE também já divulgou. Então, isso, na verdade, demonstra qual é a nossa linha de pensamento que foi sempre. Porque como a gente importa, né, os nossos associados, representa um grupo que importa máquinas de diversas origens, de diversos países, com diversas tecnologias diferentes para o Brasil, justamente com que finalidade? Em equipar, reindustrializar as empresas, deixar elas com nível tecnológico na base de competitividade igual, para poder produzir produtos manufaturados que possam abastecer o mercado interno, né, com a sua demanda e o consumo das famílias. E também, né, o que sempre a gente defendeu foi ter uma capacidade produtiva que possa abastecer, que é o que a gente não tem hoje. A gente precisa importar justamente porque não tem a capacidade de produzir nem em volume nem em qualidade produtos tecnologicamente capazes. E com isso a gente se tornaria também um hub de exportação para a América Latina e para outros países também, né? Esse foi sempre o nosso discurso, a nossa defesa, né, da BIMEI. Apesar de a gente sempre ter bastante dificuldade, né, para fazer isso vigorar. Então, essa eu acho que é o alinhamento. Quando a gente traz para o Brasil, e agora a gente tem percebido, como você falou, a questão patriótica, é que o pessoal começou a perceber o quanto a gente está dependente, né, de produtos internacionais manufaturados, justamente porque a gente não tem a tecnologia aqui, o parque fabril, para poder produzir e abastecer o nosso país. Com isso, e a gente escala, tem muitas vezes, a né? escala, justamente. E isso é uma espiral para dentro, porque na medida que a gente não tem escala de produção, a gente aí não tem custo, né? Não tem custo para competir, não tendo custo para competir, a gente também não tem preço para exportar. E aí nós viramos espiral de novo, né? Até roubando uma frase que o meu amigo Carlos Pio gosta bastante de falar, a gente fala que o importar é o que exporta, né? Mas tem que explicar. Importar máquinas e tecnologia, né? Não produto. Se a gente importa máquinas e tecnologia para o nosso país, a gente consegue exportar, né? A prova disso, por exemplo, você veja que está saindo bem ainda até nesta crise, é o agronegócio, né? O agro, há muitos anos atrás, foi feito um grande plano de incentivo para que as próprias empresas produtoras de máquinas e equipamentos para a área agrícola se instalassem no Brasil, fizessem parcerias, empresas que fornecem subcomponentes e conjuntos para essas empresas,
E com toda essa evolução que houve, hoje a gente tem aqui no Brasil fabricantes de máquinas e equipamentos que podem abastecer a nossa necessidade das agroindústrias e também exportam. Também exporta esse maquinário para a América do Sul, para a América do Norte, para a Europa, né, para a Ásia até. Então, se a gente tiver a mesma linha de conduta, eu sempre falo, que a gente traçou com o agronegócio para a área industrial, nós vamos ter que evoluir, né, e vamos ter um resultado muito bom. Né, vamos ter um resultado muito bom para a área industrial. Hoje, o agro, por exemplo, representa 23%, se não me engano, da PIB, 23 e pouquinho, né? E você veja que a indústria já chegou a representar 30% do PIB. Então, você imagina, se a gente tivesse uma indústria tão forte quanto é o agro, quanto o nosso país ia ser forte na economia. Para isso, a gente tem, na verdade, trabalhado bastante. Né? Eu vou até explorar depois em outro ponto, porque com esse governo, né, da equipe que o Carlos participa, o Ministério da Economia, eu tenho falado isso e tenho constatado. O ano passado eu tive um trabalho muito forte junto ao Ministério da Economia na parte justamente para tentar viabilizar a importação de equipamentos no trabalho que foi feito com os ex-tarifários, né? Que foi um trabalho que muita gente achou que isso aí não ia virar, que o Brasil sempre é enrolado com isso, era um ponto negro, uma caixa preta, mas que via um trabalho muito forte que foi feito com a equipe do Ministério da Economia, que é uma equipe que sabe o que está fazendo. Eu concordo com o Carlos, não é porque o Carlos está aqui, não, é que eu vou falar aí dos outros, né? Caio Megali, Gustavo N, né? Um pessoal que sabe aonde quer chegar e entende do que está fazendo, justamente, tecnicamente. Sabe que é possível isso acontecer e sabe os instrumentos que tem, como o Carlos disse, as ferramentas que tem que abrir a caixa e utilizar. Muitas vezes existe muita pressão, muito lobby, né? Muita contrapressão dentro do próprio governo. Né? Então, existe a parte política para aprovar as coisas, mas a gente conseguiu, ano passado, dar um grande passo. Eu sempre falo isso. Quando aprovou a Lei 309, né, regulamentada pela 324, que foi a mudança dos critérios do ex-tarifário, onde tirou bastante do custo do imposto de importação, que inviabilizava muito a importação de tecnologia. Esse fato acho que vai ser marcante e vai ficar na história, porque a gente viu que nesses meses, que foi de 1º de agosto, na verdade, quando foi regulamentado para frente, até quando teve a pandemia, houve praticamente o dobro de liberações de ex-tarifário. Foi uma coisa que, esse dado é importante, até nós vamos depois tentar tabular ele e soltar, porque houve o dobro de liberações e de investimentos realmente em máquinas de tecnologia, como corte a laser, como máquinas de usinagem de maior porte, injetoras de plástico que não tem similar nacional, coisas que realmente a gente via que era uma dificuldade para se conseguir essa exoneração de imposto, que no fim da cadeia, ou seja, com o imposto de importação mais os impostos incidentes, né, que refletem, chega a representar mais que 1/3 do valor da máquina, do investimento. Então, isso que eu posso dizer, a gente está alinhado nesse trabalho, né? Está alinhado nesse trabalho e tentando, então, fazer com que o investimento para o empresário brasileiro seja mais barato, né? Seja menos oneroso na parte que reflete a tributos, né? Justamente porque, quando ele investe na parte de produção, isso aí gera emprego, né? Gera tributo dessa parte de mais emprego e gera também um carnê, que eu brinco sempre com isso, um carnê de recolhimento de impostos, que é porque isso colabora com o caixa do governo, que faz reinvestimento no próprio país. Enio, se você me permite meter o bedelho na resposta do Paulo, totalmente. Eu só queria dizer o seguinte, que a noção que prevalece dentro... Sua pergunta é o seguinte, está crescendo o nacionalismo econômico, como é que a gente vai atuar? Nós que somos, no caso de vocês, uma associação de importadores de máquinas e equipamentos industriais, né? E eu acho que no meio desse cataclisma tem muita névoa, a gente tem ainda uma dificuldade de enxergar o que vai
acontecer lá na frente. Eu acho que muita coisa efetivamente vai mudar de maneira mais drástica, mas eu não vejo uma possibilidade da gente escolher, nós, Brasil e nós, o mundo ocidental, escolher uma rota que seja de menor produtividade. A gente pode até escolher melhor como é que usa o nosso dinheiro, se a gente vai mesmo precisar ser sócio de clube e comer tanto em restaurante. A gente vai dar mais valor, talvez, às coisas mais próximas da nossa casa, da nossa família, tudo coisas que podem ser positivas. Mas eu não vejo a possibilidade da gente retroceder para o mundo que a gente teve lá no pós-30 ou no pós-crise de 29, em que a gente ficou com uma economia fechada há muitos anos, algo que só foi ser recuperado depois no nível de integração, já no final dos anos 60. A economia é muito mais hoje transnacional do que ela poderia ser, né? Você vê que o PIB é hoje essencialmente de serviços, apesar de serem a grande avenida aí de comércio exterior, ainda carece de níveis de integração como você tem para a indústria e para a agricultura. E o PIB do comércio exterior é basicamente o mesmo, ou seja, caiu o que é transacionável e a economia continua muito internacionalizada. Significa dizer que a indústria está muito integrada e a agricultura, o agronegócio também está muito integrado. E aí é uma via de mão dupla, né? Quer dizer, para vender mais, como disse o Paulo, para exportar mais, a gente precisa importar mais. É falsa a ideia, e ainda mais numa máquina, né? Se tem uma coisa que eu aprendi muito nos últimos anos foi sobre máquinas e equipamentos, né? Isso por contribuição de vocês, mas também na necessidade de, na peleja, né, aprender sobre o que as pessoas estão criticando. E uma máquina, né, todos vocês sabem, chovendo molhado para vocês, mas para fora dos seus associados é algo que ainda causa muito espanto. Uma máquina é composta por um sem número de componentes, partes, peças, componentes, insumos, matérias-primas e tarará, que tornam ela um bem super complexo e que, quanto maior o seu índice de nacionalização, menos eficiente ela é. Mais cara, menos produtiva, né? A gente precisa de mais interdependência e não menos. Essa é a minha corroboração aqui no que disse o Paulo. E eu não vejo os governos fazendo uma opção por isso. Há problemas graves que podem afetar isso, claro, tanto do ponto de vista da logística do comércio exterior, que está muito afetada pelas restrições à entrada e saída de pessoal e de produto entre as nações. E há também um nacionalismo que vem também de um conflito político internacional entre Estados Unidos e China, entre União Europeia e China. As decisões de ontem do Reino Unido sobre a Huawei e o 5G mostram que não é só uma peleia americana, né? É uma coisa mais ampla. Mas, de qualquer jeito, acho que a gente vamos retomar a racionalidade e voltar a ter um nível de integração crescente. Acho que isso veio para ficar. Sim, é uma verdade que não pode ser ignorada, né? Realmente veio para ficar e, enfim, eu acho que eu tenho feito alguns comentários quando o tema desse, digamos assim, nacionalismo vem à tona, de que quisera o Brasil, né, possa repetir, com suas características próprias, é claro, algo semelhante ao que fez, por exemplo, o Obama no seu primeiro ano, quando foi eleito, e ele foi eleito justamente quando estava aquela crise do subprime, mas um dos processos que mais trouxe uma recuperação para a indústria, né, e para o emprego, que houve uma onda fortíssima de perda de postos de trabalho naquele país, foi uma campanha
que se chamou Made Again in USA, ou seja, fabricar-se novamente nos Estados Unidos, incentivando que indústrias que estavam colocando as suas produções na Ásia, não só na China, mas em outros países, trouxessem de volta para os Estados Unidos, inclusive aquelas que tinham feito isso com o México, né? E isso deveria servir de exemplo para a indústria brasileira, que volte a manufaturar no país, desde produtos simples, né? Utilidades domésticas, brinquedos, por exemplo, coisas que foram abandonadas desde a década de 90, né? Por que surgiram as famosas lojas de R$ 1,99? Porque era mais fácil trazer todas aquelas bugigangas da Ásia do que fabricar, injetar, manufaturar no Brasil. Então, imagine quanto isso poderá colaborar para a criação de postos de trabalho, inclusive agora mais ainda por causa dessa crise que ainda estamos tendo que superar. Mas até justamente na esteira dessas explicações do Paulo e também complementadas pelo Carlos Pio, eu tenho uma pergunta agora para o professor Otto, que é justamente como que a indústria nacional, do ponto de vista econômico, né, vai poder se recuperar com a falta de competitividade e produtividade, que é notório, né, no caso da nossa indústria, para voltarmos àqueles patamares já comentados de 2008, pré-crise do subprime americano, que desencadeou no mundo inteiro uma crise não comparável agora à da pandemia, mas muito grave a seu tempo. Na verdade, eu vou sair um pouquinho dessa questão da modernização do parque e falar especificamente de um fundamento muito importante, que é, para que eu possa ter competitividade, para que eu possa ter produtividade, indiscutivelmente eu tenho que ter, antes de mais nada, capital. Ou seja, recursos disponíveis para que eu possa investir. E sempre lembrando um aspecto muito importante: investimentos demandam tempo para maturar. Então, o investimento que eu faço hoje, seja na aquisição de uma máquina, numa ampliação do espaço físico, eu preciso de 3 a 5 anos. Bom, como é que eu vou fazer esse investimento? Claro, de acordo com o fundamento econômico, eu tenho que ter recursos poupados. Então, à medida que eu não poupo, vou recorrer a capital de terceiros. Perfeito. Quando a gente analisa estatísticas, uma coisa que chama atenção, especificamente falando no caso brasileiro, é que os investimentos gerais, a famosa formação bruta de capital fixo no país, ele gravita em torno de 15% a 16%. Então, essa é a taxa proporcionalmente ao PIB, 15% a 16% a cada ano. A própria teoria ela recomenda, né, ele tem um número mágico, um número que justificaria um processo de sustentação ao crescimento, que seria 20%. Aí já temos uma defasagem de aproximadamente 5%. Então, a cada ano que passa, nós estamos perdendo, vamos colocar dessa maneira, 5% da minha capacidade de produção, ou da minha capacidade competitiva. Bom, conforme eu acabei de comentar, para que eu possa fazer investimento, eu tenho que ter recursos poupados. Quando a gente analisa a poupança bruta no Brasil, ela gravita em torno de 12%. Ou seja, eu tenho uma defasagem de 3%. 15% eu invisto, 12% eu poupo. Onde fica essa diferença de 3%? Então, tecnicamente falando, poderia ser representado por um auxílio do governo ao setor produtivo da economia.
Só que nós sabemos que o governo está totalmente endividado, tem uma limitação de gastos muito grande, ou seja, o setor privado não pode contar com esses recursos. Por decorrência, ficamos mais uma vez na dependência do capital estrangeiro. Então, o capital estrangeiro ele flui para a nossa economia exatamente para complementar a falta da poupança doméstica para que investimentos possam ser realizados, mesmo nesse patamar de 15% do PIB. Então, claro, isso acaba criando um problema muito sério, né? Por quê? Porque à medida que o tempo passa, essa defasagem, então, conforme o próprio Paulo comentou, esse encolhimento do setor industrial, ele se torna cada vez mais latente. Associado a isso, nós temos um outro problema muito grande. Eu posso trazer tecnologia de fora, só que eu preciso ter mão de obra capacitada para lidar com essa nova tecnologia. E o que a gente observa, claro, principalmente em função dessa pandemia, o nível de desemprego está crescendo. Só que um pequeno detalhe que chama atenção é que, à medida que esse desemprego aumenta, está aumentando de maneira significativa o rendimento médio real. Ora, qual é a lógica? Aumentando o desemprego e aumentando o rendimento real do trabalhador. A conclusão, essa característica, nos remete à percepção de que mão de obra não qualificada está sendo dispensada em substituição a uma mão de obra mais qualificada. E uma coisa curiosa, conversando com algumas empresas, diante desse momento que a gente vive, muitas empresas começaram a descobrir que, à medida que ela consegue utilizar intensamente da tecnologia disponível, então, por exemplo, aquilo que a gente tanto discutia alguns meses atrás, a famosa indústria 4.0. Algumas empresas começaram a descobrir que elas têm condições de controlar a produção à distância. Então, até por essa questão de manter o isolamento das pessoas, isolamento social, né? Evitar o risco dos seus colaboradores, começaram a descobrir que essa operação de longe é possível. Então, talvez isso justifique o aumento desse rendimento real de forma significativa e o aumento do desemprego. Só que aí surge um outro grande drama. A quantidade de informais começa a crescer e dos desalentados também começa a crescer. Então, nós estamos aí diante de um problema extremamente sério. Por quê? Na atual circunstância e dada a característica da nossa economia hoje, partir para um processo rápido de competitividade e busca da produtividade, ele pode criar algum problema de natureza social. Podemos importar máquinas, equipamentos, que inclusive é o que nós sempre defendemos, né? A importância de modernizar o nosso parque produtivo. Só que nós estamos desbarrando agora, principalmente em função da pandemia, com esse aspecto social. Então, eu acho que haveria, e acho que o Carlos Pio pode nos ajudar nisso, criar algum mecanismo para gerar renda para essa mão de obra não qualificada, de tal forma que a base da pirâmide possa se movimentar de alguma maneira e, com essas novas percepções que a indústria está tendo, inclusive começar a produzir aquele produto de R$ 1,99. Então, seria uma maneira de manter essa base da pirâmide em funcionamento, mesmo que seja com uma produção, vamos colocar assim, básica, mas não perdendo esse foco. É aproveitar o momento, a tecnologia disponível e vamos desenvolver. Desenvolver para criar um novo patamar. Então, aí nós estamos aí, na verdade, reconstruindo uma pirâmide produtiva. Né? Eu acho que esse é um mecanismo, e não é de curto prazo, vai ser um de médio e longo prazo, dentro de um programa de modernização do parque industrial, e aí, mais uma vez, para deixar bem claro, mexendo lá na base,
falando com as micro, pequenas empresas, para dar sustentação a tudo aquilo que de mais moderno possa ser desenvolvido no topo da pirâmide. Porque, desculpe-me o comentário, mas hoje, quando a gente observa a economia japonesa, a gente começa a perceber algumas coisas interessantes. Quais, por exemplo? A base da pirâmide da produção industrial está na base familiar. Ou seja, nas últimas décadas, o governo japonês tem incentivado exatamente a produção local, a produção familiar. Para quê? Para que toda essa pirâmide de sustentação para as grandes empresas e o próprio desenvolvimento tecnológico que a gente observa naquele país. Ótimos comentários. Realmente, a gente precisa levar em conta essa questão social, né? Já que a gente já lutava aí para baixar aquele alto índice de mais de 12% da população economicamente ativa desempregada, que agora só fez aumentar nesses últimos meses. Então, realmente é uma questão muito, muito sensível, né? Dando prosseguimento, até para não ficarmos mais apertados pelo horário do que já estamos, né? Eu gostaria de dirigir agora uma nova questão, digamos, uma outra consideração que ao Carlos Pio, no que diz respeito às tratativas que se estava tendo, né, de acordo com o Mercosul e Comunidade Europeia, devido a essa questão da pandemia, elas chegaram, digamos assim, a ser paralisadas ou elas perderam uma certa prioridade, não sei se pelo Mercosul, pela própria Comunidade Europeia ou por ambos. Como que estaria essa situação? Bom, Enio, obrigado. Eu te diria o seguinte: os processos de integração econômica via acordos, sejam acordos bilaterais, sejam acordos em que um país se junta a um bloco, sejam acordos entre blocos, são sempre muito complexos. Não é à toa, e entre outras razões, porque quanto mais passa o tempo, mais muda o tecido econômico de cada um dos lados que estão negociando, as circunstâncias políticas que deram margem ao início das negociações vão se alterando, né? Mudam os governos, mudam os parlamentos, muda o ciclo econômico. Então, aqueles que apoiam a abertura, o processo de integração via acordos, tem sempre que levar em conta que é muito mais complexo. O governo Bolsonaro entrou e a primeira entrega significativa, antes mesmo da reforma da Previdência, foi a finalização do acordo Mercosul-União Europeia e aí 2 ou 3 semanas depois com o EFTA, né, que é a área de livre comércio da Europa. Né? E são duas coisas importantes que vinham sendo negociadas há muitos anos, e que mesmo aqueles que dizem que querem uma integração via acordos, representantes de associações de interesse e tal, trabalhavam com a perspectiva de que esse acordo não ia ocorrer e, de verdade, dificultavam mais o processo de negociação do que cooperavam para ele, porque tem um mercado cativo no Brasil e tem muita dificuldade em concorrer num mercado já competitivo como o europeu, em função do seu atraso tecnológico aqui, em função das dificuldades institucionais colocadas pelos desequilíbrios das políticas econômicas, alto endividamento do governo, taxa de juros que sempre foi tradicionalmente muito elevada, e assim mesmo com inflação alta, com câmbio instável, com todos os problemas que tornam o empresário brasileiro de todos os tamanhos um verdadeiro herói.
Mas voltando ao seu ponto. Então, assinado o acordo político, que foi isso que aconteceu um ano atrás, e como eu disse, as circunstâncias continuam mudando, né? A gente tem um longo período que é de limpeza jurídica do texto assinado, né? Que é de transformar esse texto, esse compromisso político, em redação aceita por todas as partes envolvidas. No caso, são 5 partes, 4 do Mercosul e 1 da União Europeia, que a União Europeia negocia em nome de todos. Então, você tem um processo aí em inglês chama legal scrubbing, por isso que eu falei limpeza jurídica, né? Você pega o texto e você vai dizendo como colocar isso aqui no papel de um modo que seja compatível com os arcabouços jurídicos do bloco europeu, do bloco sul-americano e de cada país sul-americano especificamente. Esse é um processo que, desde então, já se imaginava que duraria perto de 2 anos. Então, nós estamos concluindo o primeiro ano desse processo e ele não parou em nenhum momento. Além desse ano, pelo menos, que falta, ainda temos que levar isso para o Congresso Nacional Brasileiro e para o Congresso Nacional dos 3 países do Mercosul e para o Parlamento Europeu. Uma vez aprovado em cada um desses parlamentos, o país ou o bloco europeu podem implementar o que está no acordo independentemente da aprovação pelo parlamento dos outros. Então, digamos que o Parlamento Brasileiro, que o Congresso Nacional aprove rapidamente o texto do acordo, vamos dizer, mais um ano de limpeza jurídica, um tempo aí de negociação no Congresso Nacional, e digamos que super rápido a gente tem esse texto aprovado no Congresso Nacional. O Brasil pode, antes da aprovação na Argentina, antes da aprovação no Paraguai, no Uruguai ou no Parlamento Europeu, a gente pode colocar em vigor porque tem a assinatura política. E este governo acha que deve colocar em vigor assim que ficar pronto e for aprovado pelo Parlamento Brasileiro. Quanto tempo vai levar é algo que escapa à nossa capacidade do Ministério da Economia ou das Relações Exteriores de dizer. Tem um processo aí que é um processo doloroso de negociação com o Congresso Nacional, em que, todos vocês sabem, a sociedade como um todo está representada e a capacidade de veto dos grupos que se sentem prejudicados por qualquer mudança nas regras, a capacidade de dificultar o processo de aprovação é alta. É por isso, que nesse processo de discussão sobre como é que tornar a economia brasileira mais produtiva, mais competitiva, mais internacionalizada, eu me destaquei, ainda no governo passado, como alguém que dizia não tem que fazer negociação internacional. Nós temos que dizer entender que o processo de liberalização comercial interessa ao país e nós temos que colocar isso em vigor rapidamente, de maneira gradual, de maneira equilibrada, de maneira concomitante àquilo que a melhoria do ambiente de negócios no próprio país. Mas várias dessas reformas já foram dando resultado. Ainda no governo Temer, nós começamos a fazer reforma trabalhista. Avançamos um pouquinho mais agora, e tem mudanças que estão sendo colocadas em vigor a partir da pandemia, que já tiveram repercussão internacional, no sentido de que outros países passaram a olhar o que se fez no Brasil como sendo uma referência, e nós precisamos entender isso para frente. Me permito aqui, então, assim, não tem paralisia nenhuma, a despeito de toda a celeuma política, que é natural, de um presidente não gostar do outro, de um presidente reclamar do que está acontecendo na política doméstica de outro país, de efetivamente esse processo de reclamação gerar os ajustes que nós falamos na minha outra resposta, que são necessários. De novo, não só é um país democrático, que ouve a sociedade doméstica, mas é um país que está inserido no resto do mundo, então tem que ouvir os principais parceiros e as críticas que esses parceiros fazem. E, dentro do possível e dentro das nossas convicções, ir ajustando isso ao longo do tempo.
tem que ter coragem para fazer isso, tem que ter coragem para dizer, eu fui eleito dizendo uma coisa, comecei a implementar, a gritaria foi tão grande que eu até aprendi com a gritaria e eu estou voltando atrás um pouquinho. Ou estou corrigindo a direção. É muito difícil que governos autoritários façam isso. São governos democráticos que têm essa capacidade de falar para o seu público interno e dizer mudaram as circunstâncias, eu preciso ajustar a minha prática. Adaptar o discurso. Agora, isso que eu acabei de dizer, se me permito fazer um comentário do que disse o professor Otto, e o que disse você e o Paulo um pouquinho antes, que é o seguinte, eu acho que a gente não deve correr dois riscos aqui, né? Seriam, eu acho que retrocedendo ao passado. Um deles é que a gente não deve tratar problemas sociais com política econômica. Problema social deve ser tratado, é importantíssimo, é prioridade. A vida das pessoas é o maior ativo que uma sociedade, não estou nem falando de uma economia nem um governo, que uma sociedade tem. Nós precisamos de uma população bem nutrida, segura, bem educada, treinada, com perspectiva positiva para o futuro, para as próximas gerações. E isso é um objetivo de todos nós, mas na divisão do orçamento público, na divisão das responsabilidades ministeriais, essa é uma atribuição da política social, nos seus diversos aspectos. A política de educação, a política de bem-estar, a política de proteção e assistência social, a política de atendimento a situações de calamidade, certo? Tanto para construir o imediato, atender aos problemas graves do momento, como a criar uma perspectiva de melhoria geração para geração. Então, a gente não deveria, na minha forma de ver, misturar a necessidade de ampliar a rede de proteção social por causa da pandemia, mas também por causa do grande número de famílias com baixo nível de educação, com baixo nível de segurança, com baixo nível de saneamento, de acesso à água potável. A política de comércio exterior não deve ser usada para manter emprego. Isso não quer dizer que as pessoas devam ser desempregadas, não. Mas quer dizer que a gente tem que ter uma rede de proteção social para o desempregado que permita a ele, à medida em que a economia for se tornando mais produtiva, mais integrada ao resto do mundo, essas pessoas que vão perdendo seus empregos temporariamente possam ser treinadas e capacitadas para voltar melhor ao mercado de trabalho. Então, vincular, por exemplo, o seguro-desemprego às políticas de treinamento e capacitação é importantíssimo. E isso é o que o resto do mundo fez. Você flexibiliza o mercado de trabalho, você flexibiliza a política comercial e você amplia a rede de proteção social vinculando a políticas de aumento da produtividade da geração atual de trabalhadores e para a próxima geração também, juntando, então, capacitação e treinamento de um lado com educação, saúde, bem-estar, saneamento, no nosso caso, que é deficitário. Mas tudo isso de uma forma que seja mais e mais ancorada num orçamento equilibrado, em contas públicas que melhoram ao longo do tempo, certo? E eu acho que o outro equívoco que a gente não deve cometer é a gente ter o governo escolhendo setores para dizer esses são os setores estratégicos ou não são. Então, de novo, é o que no passado se chamou de política industrial ou política de campeões nacionais. Ou tal. Então, nesse sentido, e aí eu volto à tua pergunta anterior, me parece muito útil que a gente tenha muito mais liberdade para as pessoas fazerem negócios
aos preços de mercado, com custo de capital internacionalizado. A Camex tem toda uma linha de trabalho que está vinculada, que a gente quase nunca tem tempo de falar, mas que está muito vinculada ao processo de financiamento às exportações, seja o PROEX, é na Camex que são aprovadas não as linhas de crédito, mas as operações do PROEX e, principalmente, as garantias às exportações, de aviões até maquinário, de serviços de construção civil a máquinas de agrícolas. E toda a linha para tornar isso aqui sair do arcabouço do Tesouro Nacional e ir para empresas financeiras e seguradoras com capacidade de acessar o mercado internacional de crédito, fugindo, então, das restrições de capital que o Banco Central tem imposto, então, em sintonia com a política de tornar a nossa moeda mais conversível. Então, assim, a gente precisa, de novo, livrar as contas públicas de um peso que elas têm e que não melhora em nada a produtividade, não melhora em nada o amparo social que é tão necessário, deixando o mercado fazer isso e concentrando a ação, as preocupações sociais super legítimas com as quais eu compartilho para a política social propriamente dita. A gente tem que ter uma política social muito mais antenada, em sintonia com a dinâmica da mudança econômica. Tem que investir mais na criança, tem que investir mais no trabalhador, no jovem que foge da escola do ensino médio de má qualidade. Então, eu diria para a gente separar as coisas. Quando a gente estiver discutindo indústria, fortalecimento das empresas, da economia doméstica, a gente deve pensar isso sem nos deixar contaminar pelo enorme déficit social que o país tem. Porque se tem uma coisa, de novo, que a pandemia nos mostrou, é que política socialmente bem focalizada tem resultado positivo. A gente não está vendo. Veja lá, o resultado, eu não estou aqui defendendo o governo cegamente, não. Acho que a gente sempre, em todas as áreas, precisa ter ajuste, melhoria, aperfeiçoamento e mudança de rumo toda vez que estiver errado. Mas, assim, vamos deixar a política em prol da produtividade, da competitividade, da internacionalização, gerar os seus resultados de curto, médio e longo prazo. E vamos tratar das eventuais consequências socialmente negativas com a política social, que é para isso que ela serve. Sim. E ela é robusta no país. É verdade. Carlos, inclusive, eu queria aproveitar, eu vou propor o seguinte, como a gente está com o tempo ultrapassado, eu tenho duas perguntas que chegaram, né? Mas eu acho que é adequado, aproveitando esse seu comentário de agora, fazer para você, a quem ela foi dirigida, e depois eu vou aproveitar e tratar duas questões, também uma delas referente a uma pergunta que nos chegou pelo chat, com o professor Otto, e depois a gente faz um desfecho com o Paulo. Então, para o Carlos, o nosso colega de conselho deliberativo da BIMEI, o Flávio Antônio Paiva, ele fez a seguinte pergunta direcionada a você especificamente. Quanto avançou a indústria brasileira nesse governo? O que já é possível observar de melhor? E como a Camex pode ajudar para o aumento da nossa competitividade industrial? É claro que aqui ele está direcionando para a questão, vamos dizer, da indústria, né? E não, obviamente, das questões de política social. Então, eu gostaria que você aproveitasse, então,
também Enio, fizesse se você comentários. me permite, eu até tomei a liberdade de responder diretamente pelo chat para Ah, sim. o Flávio. Está lá no chat também, eu pus a minha Ah, já resposta. está? Ah, Tem uma ok. pergunta do Se você Silvio quiser aproveitar... Mitsunaga, né? Tem uma pergunta dele sobre, de novo, eu acho que aqui é Silvio, Sim. que é sobre Embraer, né? Dizendo assim, para que possamos iniciar uma cultura que envolva mais tecnologia e não crie um problema social, como o professor Otto citou, não seria interessante criar inicialmente uma célula, como, por exemplo, o segmento aeroespacial? E aí ele tem uma grande discussão sobre a produção doméstica de peças pela Embraer e tal. Ótimo. Silvio, eu acho que isso encaixa no sentido oposto ao que eu disse há pouco, de certa forma, o que eu disse há pouco sobre política industrial e sobre o Brasil, o governo não escolher setores e não direcionar o crédito, é algo que atende à pergunta que foi feita, né? Assim, nós somos um país pobre em capital, gente. E o setor de máquinas e equipamentos, assim como o setor aeroespacial, é um setor intensivo em capital. Então, o custo do capital será sempre mais alto no Brasil, o custo de mercado do capital, de tomar dinheiro emprestado, e principalmente a prazo muito longo, será mais alto no Brasil do que no resto. Toda vez que o governo for lá e disser quero incentivar a indústria intensiva em capital, ele estará gerando esse tipo de problema para o próprio setor industrial que ele estimula, né? Eu não estou dizendo que não deve haver aprofundamento do desenvolvimento industrial. O que eu estou dizendo é que esse aprofundamento será tanto mais sustentável a custo de mercado, inclusive o custo de capital, quanto mais ele for direcionado pela disposição do empresário correr risco no ambiente de negócios aconchegante, convidativo. E toda vez que o governo for lá e fantasiar um custo, direcionando crédito para um setor que ele escolheu a partir de alguma mágica, de algum pensamento mágico que diga isso é melhor do que aquilo, ele estará criando um problema para o próprio beneficiado. Então, as empresas intensivas em capital, que precisam de capital o tempo todo, numa proporção maior para o seu próprio funcionamento do que uma empresa que é intensiva em trabalho, ela tem que ter ganho de produtividade em tudo mais, menos o capital, que aqui vai ser muito caro. Então, se você for estimulando uma empresa, um núcleo, um conjunto de empresas para um setor inteiro intensivo em capital, a necessidade de lançar mais políticas públicas para manter essas empresas vivas, não tem outra palavra para dizer, subsidiadas, é muito custoso para o resto da sociedade. Não dá para fazer isso e querer, ao mesmo tempo, que a gente tenha orçamento para fazer tudo mais que é necessário. Então, é preciso que a gente tenha uma noção de que, durante os últimos 80 anos, os governos brasileiros, democráticos e autoritários, militares e civis, de esquerda e de direita, fizeram essa política. É o que o ministro não para de repetir. Todos fizeram isso. A nossa produtividade está estagnada. O professor Otto pode dizer isso de cabeça há quantas décadas? 3 décadas de produtividade estagnada. E a pressão contra o equilíbrio das contas públicas, porque necessariamente o equilíbrio das contas públicas e o aumento do gasto social virão reduzindo o subsídio de crédito que é dado para o setor intensivo em capital. Então, assim, para ser bastante franco, quer dizer, eu não quero mais facilidade para ex-tarifário, eu quero eliminar a necessidade de ter ex-tarifário. No médio prazo, o que a gente precisa caminhar é para ter uma estrutura de proteção módica que estimule qualquer investidor a comprar a máquina da procedência que ele quiser.
e comprar as peças de reposição e comprar os componentes para, se quiser, montar parte dessa máquina no Brasil. Não é à toa, veja lá, um dos centros, já que falamos de aeroespacial, uma das empresas mais competitivas do mundo no serviço de revisão de motores é a GE Selma, no estado do Rio de Janeiro. Vem motores do mundo inteiro para serem revisados aqui. Isso foi construído com muita disposição a correr risco, não sem apoio governamental, mas, antes de mais nada, com a decisão global da empresa de dizer: vou botar isso aqui no Brasil. Se a gente desprezar essa disposição a correr risco e a alocar o seu investimento naquilo que a cada momento faz sentido, a gente vai ficar sempre preso ao que o burocrata de Brasília vai querer direcionar do investimento privado. Né? Então, eu tenho muito temor sobre isso. Me perdoem aí ser um ponto fora da curva e ser assim, nesse aspecto aí, aquele que não topa fazer o experimento, porque eu acho que a gente tem que aprender do passado recente, né? Temos que fazer mais produtividade, treinamento e capacitação, mas também temos que dar o incentivo e as condições de mercado para as empresas fazerem renovação do seu parque, terem acesso à tecnologia mais moderna, a preço de mercado internacional. Na verdade, me permita até uma das perguntas que faria, mas já praticamente respondeu agora, e gostei muito do seu comentário, que, ok, houve uma flexibilização nos critérios para concessão de ex-tarifário, mas melhor que nem precisasse existir tamanha celeuma, e sim dar realmente amplo acesso à tecnologia. Você sabe por que a gente não tem um setor econômico defendendo a abertura da economia? Porque mesmo aqueles que compram máquinas e equipamentos, tem um setor específico super protegido na economia brasileira, em que 90% do maquinário dele é importado e é super moderno, mas ele não defende a abertura de máquinas e equipamentos. Ele não defende porque ele consegue ex-tarifário, que as empresas são grandes o suficiente para gastarem 40, 50 mil dólares no câmbio anterior, sei lá, 20 mil dólares hoje, para fazerem o processo necessário para ter a concessão de um ex e depois para ter o despacho aduaneiro complicadíssimo, né? Que é você ter um perito pago por hora caríssima, indo a um porto para ficar horas e horas e horas para dizer que o que está escrito em português arcaico num ex-tarifário, numa resolução da CAMEX, é aquele produto que está todo compartimentado em 15 containers. Tudo isso é muito caro. E por que isso é caro? Porque a alíquota é muito alta. A alíquota é, em média, 11%. E aí você pega e concede um 0% se você conseguir uma assinatura em Brasília. E para isso precisa de uma série de intermediários para fazer. Não era melhor ter uma alíquota bem mais baixa e que vale para todo mundo, qualquer que seja o produto que chegue? Aquele ex-tarifário só vale para aquele modelo da máquina. Só vale por 2 anos. Então, é por isso que a gente não tem, efetivamente, É por isso, veja lá, é por causa do ex-tarifário que o modelo brasileiro não virou a União Soviética, tá? Porque lá quebrou tudo, porque ficava numa fila esperando, e a economia está fechada. No nosso caso aqui, a gente criou essa torneirinha, mas é uma torneirinha muito custosa. Então, os grandes conseguem ir lá e se abastecer do maquinário moderno que eles querem. Que ele bota um escritório de representação em Brasília que consegue o ex-tarifário para ele. O pequeno, esse cara vai para a feira internacional, procura o fornecedor, ele consegue tudo. O pequeno, que não consegue viajar, também não consegue ter aqui
o representante de fornecedores de máquinas, equipamentos, componentes, porque esse cara nem vem aqui porque o custo é tão alto do ex-tarifário para esse pequeno, para esse médio. Então, uma boa política para pequena e média empresa, do ponto de vista de política comercial, é tirar o governo da frente. É para o próprio setor de bens de capital. 42% do consumo do setor de bens de capital é bem de capital. Sim. Olhando a nota fiscal eletrônica. Então, o cara precisa importar bens de capital. Como é que ele importa? Ele consegue ex-tarifário. O grande consegue, o pequeno não consegue, não se moderniza. Por isso que a gente tem indústria 4.0 e tem indústria 0.5, que ainda está na idade média industrial. Excelente comentário. É o que eu poderia chamar de a verdade tal qual ela é, né? Realmente, até esse tema especificamente ex-tarifário, sem dúvida ensejaria uma webinar live só para ele. específica. Então, para não que a gente não venha se ater especificamente a essa questão muito polêmica, né? Eu vou, se me permite, agora passar duas perguntas que eu gostaria que o professor Otto comentasse. Uma delas é de uma das pessoas que está assistindo a nossa live, da Helena Souza, da Aranda Editora, jornalista, portanto. A Helena, ela diz o seguinte: boa noite, sou Helena Souza, da Aranda Editora. Gostaria de perguntar para o professor Otto se ele considera o novo marco do saneamento um impulso importante para a retomada da atividade econômica. Não seria uma pauta de infraestrutura de importância e porte comparáveis à das Olimpíadas e Copa do Mundo mencionadas na sua apresentação? Então, eu peguei o gancho até de um comentário feito pelo Carlos Pio na questão aí social, que falta tanto a esse país na questão do saneamento, e foi uma outra conquista, a meu ver, do governo ter conseguido aprovar esse marco do saneamento, né, que estava tramitando há tanto tempo no Congresso, e se isso não vai ser um grande alento para a questão da infraestrutura. Por favor, professor. O seu microfone. Já está aberto. Conforme o Carlos Pio comentou, eu já respondi para ela também, já direto daqui. Sim. Mas, de qualquer maneira, né, para tornar público, sem dúvida alguma, é uma obra extremamente importante. Já se vem pleiteando isso há mais de 40 anos, né, a necessidade desse marco do saneamento básico. Tanto é que uma série de problemas na área de saúde advém exatamente pela falta de investimento nesse setor. Mas o grande problema é o governo está sem caixa, né? Então, de onde que nós vamos tirar os recursos para esse tipo de empreendimento? E aproveitando, né, só complementando o comentário do Carlos Pio com relação a essa desvinculação entre política social e política econômica. Sem dúvida alguma, né? Eu acho que política econômica não tem que se meter com a política social, só que tem um detalhe. Principalmente do ponto de vista econômico, quando a gente fala de produtividade, ela pode ser vista, por exemplo, como queda no absenteísmo, que é problema de saúde, aumento da capacitação, que é questão que envolve educação, a concentração do trabalhador, que diz respeito à segurança, e a própria questão do estresse, né, que a gente tanto comenta, que o estresse de mobilidade pela falta de investimento em mobilidade urbana. Então, lógico, são duas coisas totalmente diferentes. Cada ministério tem uma responsabilidade. Mas o que eu sinto muitas vezes a falta é essa hoje, agora complicou. E é isso aí, né? A reunião dessas ideias, em busca de uma solução nacional. Não é fácil concatenar as ideias. Gente, eu estou na quarta webinar hoje. Eu já estou que não aguento mais. Eu não sei o que eu estou raciocinando. Então, essa é a questão, né, Carlos? Concordo contigo, né? Mas é que, para mim, tem essa ação conjunta.
Sem essa ação conjunta, eu acho que nós vamos bater com a cabeça na parede, novamente, né? Como a gente tem observado nos últimos anos. E, professor, só aproveitando até também o gancho de um outro, da explanação do Carlos Pio a respeito da questão aí do Mercosul, Comunidade Europeia, mas é uma questão mais vamos dizer, de âmbito sul-americano, né? O que diria, qual a sua opinião, já que a gente tem percebido nesses últimos dias que tenha havido o anúncio pela mídia, né, de que muitas fábricas multinacionais atualmente sediadas na Argentina estarem vindo para o Brasil, né? Isso não tem nada a ver com esse foi um noticiário que começou a correr aí essa semana, né, através da mídia. Na verdade, acontece o seguinte: já há muito tempo as indústrias instaladas na Argentina têm esse desejo de sair do território argentino, principalmente levando-se em conta a restrição com relação à reserva cambial. Então, à medida que a Argentina está praticamente sem reserva cambial, não há interesse do capital estrangeiro em investir na economia argentina, exatamente pelo fato dela ter essa dificuldade, principalmente de remeter lucros para a matriz. Então, isso é ponto pacífico. Nos bastidores, infelizmente eu não posso nomear, mas nos bastidores, sem dúvida alguma, e principalmente no segmento da indústria automobilística, existem montadoras com desejo de concentrar a sua atuação aqui no Brasil. E outras, né, também com interesse de se instalar no Brasil, a sua base de produção, mas o que eles têm comentado é que o problema fiscal, né, e justamente essa falta de capacitação do trabalhador brasileiro está fazendo com que elas repensem a estratégia e algumas começam a apresentar o desejo de ir para o México, né? Então, tem essa leitura, tem esse cenário que a gente ouve nos bastidores. Certo. Tá bem, então. Eu agora não cumpri aquilo que falei no começo e me penitencio com relação ao horário, mas são temas todos eles que precisam de explanações abrangentes, não podem ficar focadas só em uma rápida e objetiva resposta. Então, para a gente fazer um desfecho ao evento, eu vou aproveitar o meu colega, o Paulo, e vou praticamente juntar duas perguntas em uma, né? Que diz respeito justamente àquilo que a entidade, né? Como que a ABMEI pode contribuir para a retomada da indústria nacional, né? Já que ela defende a importação de bens de capital, né? Na verdade, quais as sugestões, né, que a entidade tem levado ao governo, né, no tocante à aquisição de máquinas e equipamentos importados, como um meio de, digamos, de ajudar nessa recuperação da indústria. Aí eu até aproveito e peço a você que faça até um desfecho do nosso evento, ok? Ok. Bom, eu fico aqui até nervoso de ver, primeiro, o professor Otto Kuzides, né? Deixa a gente ansioso, apavorado. E depois de ver essa fala do Carlos, que realmente ele colocou o ponto, né? Até eu recebi aqui no meu celular alguns comentários, Carlos, não deixa de ser da comunidade dos associados, dos importadores, dizendo: poxa vida, escutamos pelo menos alguém falar a verdade. Porque, assim, todo mundo sabe o que ocorre no Brasil, né? Eu vou tentar aqui fazer uma miscelânea de tudo que foi falado, tanto pelo professor Otto como por você, e tentar colocar a resposta das duas perguntas do Enio. Vou ver se eu consigo fazer esse malabarismo, né? Assim, porque a realidade é que a gente tem que ter, nesse momento, um momento tão difícil, eu digo, que nós estamos atravessando no país. Eu até vou dar o testemunho, que eu já tive o Covid-19 entre
última quinzena de março e a primeira de abril. Não tive que ser internado, né? Fui duramente batalhadora no ir para o hospital, porque eu sabia que se fosse para lá a coisa podia piorar, eu e minha esposa. Então, passei por todos esses sintomas aí, que foi difícil, 20 dias difíceis, nós conseguimos nos recuperar e fico completamente consternado com quem perdeu os seus parentes, né, as suas pessoas aí da família, e realmente é uma situação muito difícil familiarmente e socialmente. Mas, gente, a gente precisa olhar para frente, né? A gente não pode ficar preso no que está acontecendo no passado ou no que está acontecendo no momento, porque a gente tem todo o nosso resto de família, resto de amigos, resto de colaboradores, resto de empresas, e a gente vai ter que olhar para frente para poder sair dessa, né? E olhar para frente, quando eu digo, é o seguinte: toda crise tem oportunidades. Ela tem um lado, a moeda sempre tem dois lados, né? Essa que é a verdade, ela nunca tem um lado só. O lado ruim, a gente já sabe e a gente já tem ele. Eu falo sempre, esse a gente já tem que conviver todos os dias, e agora está tendo que conviver um dia, cada dia, né? Porque a coisa está mudando a cada dia, uma coisa nova, um problema novo para resolver, né? Mas a gente também tem que enxergar, ao mesmo tempo, e o brasileiro é criativo nisso, né? Tanto muitas empresas do mundo utilizam CEOs brasileiros, por quê? Porque sabe que se o cara foi formado aqui no Brasil, ele já viu de tudo, né? E geralmente esses CEOs são vitoriosos, né? São grandes líderes por aí afora, no mundo, porque realmente eles, aqui a gente chama que é o laboratório. Se a gente passou por, que já teve aqui inflação, plano de mudança de monetária várias vezes, alta taxa de juros, tudo que a gente possa imaginar, lava-jato, tudo que tem já passou por aqui. Então, eu vejo assim, a gente tem que olhar para frente, tem que ter uma meta positiva, né? E esse olhar para frente tem a ver muito com o que falou o professor Otto da área social, e tem a ver com o Carlos, que falou também que a gente tem que ter um pouco de dissociação da área social com a área econômica. Como? Eu enxergo e sempre defendi o seguinte: o que é a área social? A área social, os problemas que a gente tem, são justamente, já está antes, pré-crise, 11 a 12 milhões de desempregados. Já estava. Isso aí diminuído, que já chegou quase a 14, né? Por causa da crise que a gente vem enfrentando aí há 4, 5 anos. Com esse problema da pandemia, isso é lógico, nós não temos ainda a quantificação, mas isso vai aumentar. A gente sabe que vai aumentar, né? Com o fechamento de 800 ou 900 mil empresas já, que eu tenho esse número, do IBGE solto, que soltou. Então, a gente sabe que isso vai aumentar. Ao mesmo passo, qual é o lado positivista disso? Eu tenho um dado também que diz que nós nunca tivemos, como nos últimos 60 dias, bateu o recorde, mais que o ano passado inteiro e mais um pouco, da abertura de empresas individuais, as MEIs, para prestar serviço. Então, você veja que o brasileiro já viu como é que ele vai sair. Ele é criativo, ele está se autoavaliando, né? Ele está abrindo empresa individual para prestar serviço, para quebrar o custo do Brasil, né? E, às vezes, para a própria empresa que ele foi demitido, ele já está prestando serviço. Então, você vê que precisou a gente passar por todo esse problema, que não é nosso brasileiro, é um problema global, né? da pandemia, do Covid-19, para o pessoal entender que o custo fixo das empresas é muito grande e que isso uma empresa não aguenta, né? Ela não aguenta. Você vê, 2 meses, 3 meses, ela tem que suportar sem faturar, é impossível, eu diria, né? E todo mundo está remando. As multinacionais têm mais capital, né? Elas têm mais recursos, têm mais fonte de recursos com custo de oportunidade barato, custo do dinheiro. Como o Carlos falou, o custo do dinheiro é alto aqui e as empresas de pequeno e médio porte não suportam. Então, as que têm muito gerenciamento estão conseguindo fazer isso até numa atividade social muito intensa e boa, que é convencer os seus colaboradores a fazer essa mudança de mentalidade, né? É o que eu tenho visto, eu tenho visitado muitas empresas, porque eu já estou saindo, já que eu estou com a suposto anticorpo, atestado de anticorpos, eu posso dar mais que os outros. Então, o que eu tenho visto é isso aqui. A oportunidade que a gente está vendo agora nesse país é que a digitalização dos serviços, do comércio, da indústria,
já andou nesses últimos 3 meses mais que os últimos 5 anos. Então, a gente tem que enxergar que isso vai ser uma nova realidade, ou o novo normal que estão falando. Esse novo não vai voltar. Ele é o novo mesmo, né? Então, para isso, o que a gente tem que enxergar como uma parte positiva da coisa? Que a gente ia ter que fazer isso. Infelizmente, a resistência era muito grande, como o Carlos colocou, né, a todo tipo de mudança, partindo já de qualquer desoneração ou de qualquer quebra de proteção mercadológica que sempre foi defendida no Brasil. Só que agora é o seguinte, se a gente não lutar por isso, o que vai acontecer? Nós não vamos conseguir vencer esse número de desempregados e de famílias que precisam ter renda. O governo está apoiando? Está. Foi feita uma distribuição de renda, eu diria que até isso vai ser mérito de prêmio internacional, né? É que o pessoal não gosta de falar muito. Como tem muita pressão contra, você atender 62 milhões de pessoas em 1 mês e meio dando auxílio emergencial, ninguém viu no mundo uma campanha dessa ser feita. De forma digital. De forma digital, ainda tem isso, né? Tem problemas, tem falhas, programa que não... Sim, mas como é que você faz isso da noite para o dia, vamos dizer assim, né? Rápido. Então, foi feito e realmente a gente tem que valorizar isso tudo que está sendo feito. Agora, mais umas linhas de Pronamp, coisas que estão... É pouco, mas é o que está dando para fazer e mesmo assim, eu acho que isso vai ajudar a salvar muita gente, né? Então, o que a BMEI, indo para o cerne que o Enio me perguntou, o que a BMEI pode colaborar? Se essas empresas individuais, esse pessoal que vai virar empresário, já virou empresário e prestador de serviço, muitos vão abrir empresas pequenas e precisam de ajuda. O que é ajuda? É começar com tecnologia. É começar pequeno, mas competitivo, né? Porque eu sempre gosto de dizer que é muito mais fácil você fazer a formiga se mexer do que o elefante manobrar, certo? Então, você manobrar um elefante no corredor é difícil, que são as empresas que se tornaram já mais de 100, 200 funcionários, você cortar os custos fixos, fazer com que esse pessoal entenda que tem que estudar, tem que mudar a mentalidade. Eu sei por quê. Eu sou vítima disso. Fui 32 anos fabricante de máquina e importador. E é muito difícil. O Brasil não é para amador, como o pessoal diz, né? Não é para amador. Então, eu acho que quando esse pessoal parte abrindo agora, batendo recorde de empresas prestadoras de serviços e, vamos dar como exemplo, empresas pequenas injetadoras de plástico, empresas de ferramentaria, pequenas estamparias, que fazem a cadeia de suprimento para outras médias e essas para outras grandes montadoras, linhas de linha branca, eletrodoméstica, é o que eu tenho visto nos últimos meses. Agora, o último mês movimentou, eu tenho observado, e está crescente isso, né? Gente querendo investir porque está vendo que essa é a saída. E é mesmo. Produção. A saída, porque com uma taxa de juros, onde até o professor não tocou nesse ponto, eu achei que ele ia tocar, ele não tocou, onde a gente tem uma situação de mercado muito diferente do que a gente já viu. Uma taxa Selic de 2,25 ao ano, né? A mais baixa histórica que eu na minha vida nunca vi, né? E acredito que o meu pai também já me falou que nunca viu. Então, já tem quase 100 anos aí que não se vê isso. Então, uma taxa Selic de 2,25 ao ano, num momento onde o câmbio está alto, ruim para importar? Ruim para importar maquinário. Mas o maquinário não é um importante, mesmo com essa taxa. Isso determina até o que o Carlos falou. Com essa taxa de câmbio alta, ainda o maquinário importado é mais barato. Em 90% dos casos que você fizer a comparação. Então, veja que interessante. Com um câmbio de 5,40, a gente ainda é competitivo para trazer tecnologia de fora do que produzir aqui. Por quê? Claro, não tem escala. Onde não tem escala, e agora vai ter menos escala de produção interna, a gente tem que trazer essa tecnologia de fora e fazer produto manufaturado aqui, treinar essa mão de obra que está desempregada, certo? Aí entra o lado social, por isso que eu estou falando, vai misturar tudo. Porque para o pessoal operar essas máquinas, ele tem que ser treinado. Onde é que a BMEI entra? Nosso grupo de associados, que são, só de multinacionais, são mais de 50, né?
eles têm condição e equipe aqui, nós sabemos disso, qualificada e bem qualificada, com atualização tecnológica a mais moderna de ponta do mundo, para ajudar na qualificação de todo esse pessoal que queira entrar na indústria, ou que já está na indústria e está precisando se atualizar. A parte do maquinário, a gente já tem essa operação, precisa só cada vez mais melhorar ela, e já tem. O que a gente está fazendo como ABMEI para tentar melhorar isso? A gente está conversando com o governo desde que veio a pandemia, para tentar. Nós não queremos proteção. Aí é que está o X da questão. Nós não queremos proteção do governo, porque nós somos contra isso. É o que o Carlos falou. Nós queremos que seja dado a oportunidade, justamente que ele colocou, do investidor brasileiro ou a multinacional que está instalada aqui possa escolher o que ela quer comprar, e não o governo escolher o que ela quer comprar. Certo? Quer dizer, ela pode escolher o que ela quer comprar e, para isso, ela tem que ter o quê? Poder ter preço competitivo, que foi o que foi, vamos dizer assim, colocado mais ou menos em base com a nova política do ex-tarifário, de poder avaliar que, se ela não tem condição aqui, ela possa trazer. Certo? E trazendo num custo competitivo, onde ela possa investir, né, e garantir os empregos e a arrecadação que o governo precisa. E, para finalizar, o que a gente está fazendo mais? Isso agora é uma revelação que ainda não falei, né? Mas a gente está fazendo um trabalho junto com o governo, com o Ministério da Economia, onde a gente está pleiteando uma linha de crédito dedicada especial para as máquinas importadas, levando em conta o momento que a gente está vivendo, né? Essa crise, essa pandemia, e justamente para ajudar com uma taxa, com uma carência, com um prazo definido, que possa ajudar essas empresas que já estão no jogo, né? Já são players e que já precisam de atualização, e também, por que não dizer, essas pequenas empresas que estão se constituindo. Porque, justamente, o que é a dificuldade hoje? Você pega uma empresa que o faturamento grande e ela não consegue aprovar uma linha de crédito com os bancos convencionais, né? Que seja atrativa e que dê payback, consiga remunerar esse investimento com a escala de produção brasileira. Então, como é que a gente... Aí é onde está o X da questão. Como é que a gente vai dar emprego e aumentar a nossa atividade industrial, né, se a gente precisa do capital, que o professor falou, né, e não tem condição de obter capital terceiro numa taxa e num valor remunerativo que garanta que para o investidor também seja um bom negócio, e não só para o banco, né? Porque para o banco sempre é bom negócio, para o investidor é que não. Então, as nossas negociações estão bem avançadas, a gente já está aí numa fase praticamente de fazer uns pilotos, porque também não se tinha negócios, essa é a verdade, o mercado estava parado até 20, 25 dias atrás, não se tinha negócio. A gente está sentindo que agora já tem, inclusive, procura por algumas demandas, então nós temos aí um acerto que já vamos fazer alguns pilotos daqui para frente, e que a gente espera que isso aí seja um marco. Para quê? Para olhar para frente, né? A gente precisa olhar para frente, precisa lutar e ser patriota, como o Enio falou, e o que hoje o pessoal quer. Sim, temos que produzir aqui. Isso aí para consumir precisa ter produto. Se não tiver, a gente vai ter que importar. Então não vamos importar, vamos ser contra mesmo. Eu também sou, de não ter produção e importação de manufaturado. Vamos lutar para que a gente produza aqui e seja competitivo. Para isso é que a gente está trabalhando. Essa é a nossa meta, é isso que a gente vai contribuir, né? E cada vez mais a gente vai contar o quê? Com o apoio do governo, do Ministério da Economia, para as ideias e não para a proteção, né? Que é o que a gente viu no Brasil nos últimos 30 anos, que arruinou a nossa indústria. Essa é a verdade. Nossa indústria hoje ela está carente de tecnologia. E essa tecnologia não tem jeito, ela tem que vir de fora. Por quê? Um exemplo, ninguém vai fazer uma fábrica de robô no Brasil amanhã. Por quê? Não tem consumo. O consumo que a gente tem é tão baixo que não paga, né? Tá sem deixa eu ser bem iconoclasta aqui. Não vão abrir uma fábrica de robô, porque para ter uma fábrica de robô, você precisa de robô. Entendeu? E se você for na cadeia para... Exato. Para produzir robô, você precisa de um robô. E para produzir esse outro robô, você precisa de um monte
de circuitos, partes, peças e componentes que também não tem aqui, que também precisam ser importados. E a gente não tem escala. E isso é bom para a indústria. Quer dizer, de novo, se você quiser começar a sua vida industrial produzindo só a ponta tecnológica, falta gente, falta infraestrutura, falta energia, falta componentes, falta tudo. Então, é uma bobagem essa história de ficar dizendo que a gente pode fechar um lado. Então, Mas perdoe eu me intervir aqui. Assim. Não, que isso. Sua colaboração sempre é bem-vinda, Carlos. É isso aí. A gente chega a ficar angustiado de ver algumas coisas, algumas declarações que a gente vê o pessoal fazendo contra isso. Quer dizer, quem fala contra trazer tecnologia para o Brasil não é patriota, é contra o Brasil, porque a gente precisa das indústrias aqui. Como é que você quer atrair? Ó, você veja, nos últimos dias, voltando até uma das questões que foi feita por o Carlos, falando muito dos fundos de investimento com a questão ambiental. Fundo de investimento, sim, mas muito pior que a questão ambiental, o que o pessoal não fala, é a questão de saneamento, a questão de educação, a questão de saúde dos hospitais, que foi agora visto que nós estamos... Evidenciado. Então, na verdade, nós temos vários setores que precisam ser amparados. Só que para amparar precisa recurso. E recurso só se obtém produzindo, arrecadando. O governo não pode emitir moeda, né? Até pode, né? Tem critérios para isso. Mas numa época normal, a gente precisa ter produção. E produção é na área industrial. Tem que parar de investir no mercado financeiro, essa é a verdade, né? O país precisa deixar de ter o coração financeiro e virar de novo um país industrial de produção. Excelente. Bom, já dado adiantado da hora, eu não cumprimento do horário que eu havia dito, mas acho que, sem dúvida, foi bastante proveitoso. O meu desfecho pessoal, né, agradecendo aí aos nossos painelistas aí pela contribuição para os participantes, eu acho que isso por que não, colocar as pessoas em contato com experiência e conhecimento. E isso é uma coisa que esse momento da pandemia, através dessas lives, webinars, seja o nome que queiramos utilizar, tem proporcionado. Eu, particularmente, noto em cada um de nós, sem que isso que eu queira dizer que a gente se diferencia, eu tenho certeza que quem está assistindo pensa da mesma forma. Tem um certo ardor aí em falar das coisas porque somos patriotas. E aí eu até lembrava, quando o Paulo falava há pouco, do meu discurso quando a ABMEI completou 10 anos, em 2013, né? Eu fiz um discurso em que a primeira frase dizia: antes de mais nada, a ABMEI, apesar de formada por importadores, nós somos brasileiros. A gente quer, sim, sem exceção, até mesmo os que estão à frente das multinacionais que integram o quadro associativo. Então, nós, sem dúvida, sempre quisemos o bem do país. E eu acho que essas questões até de caráter um tanto patriótico, né, elas vêm mais à tona hoje em dia porque a gente está atravessando um momento que nunca ninguém imaginou passar, bem falado no início por todos vocês, mas a gente tem que aproveitar e sair dessa para uma melhor, né? Que nem o Paulo falou, temos que seguir em frente e buscar tornar as esse país, né? Exato, buscar as oportunidades e tudo mais, aprender com tudo que está acontecendo e fazer desse país aquilo que a gente sempre falou, ou escutou, melhor dizendo, que é o país do futuro. Esse futuro não vai talvez chegar para nós, mas vai chegar para os filhos, para os netos, e certamente a gente quer vê-los em condições melhores do que a gente passou, ok? Então agradeço mais uma vez,
uma boa noite a todos, painelistas, participantes, e lembrando que esse vídeo, melhor dizendo, esse evento está sendo gravado e o vídeo vai ser disponibilizado quase na sequência a partir de amanhã, se possível, já para o pessoal que não teve a condição de acompanhar online, ao vivo e em cores, que o faça depois com a devida calma. Tá bem? Uma boa noite, mais uma vez, obrigado. Boa noite. Obrigado, Carlos. Obrigado, professor. Boa noite Obrigado. a todos. Boa noite, Carlos. Boa noite, Tchau. gente. Até mais. Boa noite. Professor, Obrigado por sempre um tudo. prazer. Até logo. Até Obrigado. logo. Tchau, tchau.